Então, vamos para o segundo capítulo do livro de Ouro de Saint-Germain. É muito interessante que o título do capítulo é Deus ativo. Como é que é isso de Deus ativo? A gente tem que pensar assim, que ele já começa falando o que foi as frases de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz que ilumina cada homem que vem ao mundo, e eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Então, você tem, dentro da Bíblia, várias declarações do eu sou, que Jesus foi ensinando. E a gente gosta, né? Mas só que a gente coloca essas expressões como se fosse, ele falou, e a gente não traz para a nossa vida. Não faz com que essas expressões se tornem parte da nossa vida. Ele falou, então, porque ele é um ser perfeito, ele é filho de Deus e tudo mais. E a gente está sempre separado, a gente se coloca no zero, nós não temos nada. E como é que a gente faz para conseguir chegar nesse lugar de falar essas expressões com total consciência, com total conhecimento, total verdade dentro de nós? Porque a gente foi se desempoderando ao longo dos séculos e sempre colocando o poder em algo externo a nós. Vocês hoje escutam falar muito que nós somos deuses, somos deuses, somos deuses. É, mas como que é isso? É porque a gente não reconhece o nosso poder. A gente coloca o nosso poder sempre na mão de outra pessoa, sempre em outro lugar para guiar a nossa vida. E com isso a gente acabou ficando sem rumo. Então, o livro de Ouro de Saint-Germain, ele vem aqui explicando passo a passo, mas para perceber isso, demorou um tempo, porque o que traz aqui é um conhecimento muito profundo que a gente não entende só de uma tacada. Eu fui lendo, relendo, teve coisas que eu anotei aqui, eu fiquei assim, agora relendo, e falo assim, "Uau, mas por que que eu escrevi isso?" Era a consciência que eu tinha lá naquela época que eu comecei a ler o livro. Eu gosto de ler, anotar, escrever, rabiscar. Então, está tudo rabiscado aqui. Então, o que eu quero falar para vocês hoje é, o primeiro exercício que Saint-Germain traz nesse livro é meditar na presença eu sou. Quanto mais a gente medita, mais a gente consegue se conectar a essa fonte que está dentro de nós, ou seja, encontrar o nosso eu superior. Então, como é que a gente faz isso, né? O meditar na presença eu sou. É você parar o tempo que você puder, seja 5 minutos de manhã, seja 5 minutos à noite, mas é ficar só eu sou e esquecer tudo ao seu redor e ficar só repetindo: eu sou, eu sou, eu sou. Então, cada vez mais, com mais força, com mais intensidade, eu sou, como se estivesse saindo daqui, de dentro, né, do plexo solar, com toda aquela força. Eu sou. Então, isso faz essa energia reverberar dentro de você, de todas as suas células, todos os seus músculos, todos os seus órgãos vão reconhecer, realmente, eu sou. Então, esse é o primeiro exercício e é assim orientado a fazer, né? Então, o Saint-Germain ele fala, né, que os estudantes eles começam a fazer isso, reconhecer que eu sou, só que depois que termina essa meditação, esse exercício, ou termina os estudos, já sai e fica assim algumas horas, talvez, né, naquele estado de presença do eu sou. Mas aí começa a olhar as aparências ao redor, a realidade, né, como ela é. Aí fica-se, que eu sou, mas como é que pode ser? Eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, só vem imperfeição. Então, as aparências só vem imperfeição. Começa o julgamento, e aí, novamente, ele vai como se tivesse enchido o pote de amor, de energia,
de toda a perfeição de Deus, aí começa a olhar tudo imperfeito, aí você começa a esvaziar. Aí, novamente, você fica sem força, sem energia, e nem acredita mais no eu sou. Então, é um exercício diário de você se preencher dessa energia, do eu sou. Aí, eu sou, eu sou, eu sou, cada vez mais, com mais intensidade, com mais fé, com mais garra. É assim. Aí ele fala aqui uma coisa que eu acho assim, muito interessante, né? É, ele fala assim, para você qualificar a sua energia. Qualificar, mas como é que é isso? Você dá uma qualidade para a sua energia, né? Aí as pessoas podem perguntar, como é que eu faço para qualificar essa energia? Aí a resposta dele aqui é, todo mundo conhece o destrutivo e o construtivo no pensamento, no sentimento e na ação. Então a gente sabe o que é certo, o que é errado. Só que a gente se deixa levar muito mais por ideias construtivas, sentimentos, é, ideias destrutivas, sentimentos destrutivos e até mesmo ações destrutivas que vão prejudicar a outra pessoa. Por quê? O princípio básico aqui do eu sou é que o eu sou está em todos. Todos somos deuses. Então a gente tem que viver em harmonia. Mas quando a gente começa a ter o eu sou só para mim, e o outro que se lasque, aí você não está aplicando. É como se você qualificasse a sua energia, está lá toda linda, bonita, né? Toda. E de repente você se, não, mas eu quero que fulano isso, quero que fulano aquilo. Pronto, você neutralizou a energia que você criou. Então você não vai criar nada a partir dali, porque você não criou harmonia suficiente para desejar que o outro também descubra o eu sou dele, o Deus que existe dentro dele. Está entendendo? Então é bem assim. E continuando aqui, né? É, tem essa parte aqui que eu anotei. Ele fala que levantar a mão, andar, caminhar, respirar, tudo isso é Deus em ação na nossa vida. O que a gente fala assim, fulano deu o último suspiro? Ah, Deus levou, deu o último suspiro. Acabou a energia. A perfeição de Deus acabou ali, não existe mais. Então, quando a gente reconhecer que cada momento, cada ação, cada ato da nossa vida é Deus em ação na nossa vida, então nós somos Deus e nós estamos agindo ao nosso favor, aí sim você vai ter total liberdade de fazer criações perfeitas, de viver em harmonia, de não se ligar, não se fixar, não fixar sua atenção na aparência, porque a todo momento vai chegar alguma notícia dizendo: olha que coisa imperfeita, olha que coisa errada, olha isso, olha aquilo. Quando você se fixa, você se conecta, pronto, você vai tirando a sua energia, a sua, a sua perfeição. Não estou dizendo para você se lixar para o que está acontecendo, não é isso. Porque você tem que ter compaixão com o que o outro está sofrendo. Mas você saber que ele enxerga as coisas, as aparências, e ele dá mais valor às aparências do que ao próprio eu sou que está dentro dele. Então, quando dizem nós somos deuses, a gente tem que, como se fosse, repetir isso o tempo todo. Nós somos deuses e o eu sou. Então, quando eu caminho na rua, não fico dizendo para as pessoas, eu sou Deus, eu sou Deus, não, mas eu tenho plena consciência de que Deus está atuando em mim. Tem uma energia atuando em mim. E não é à toa. Então, já que eu estou aqui, vamos fazer esse mundo um paraíso, um mundo lindo, um mundo belo. Então, eu quero trazer para o meu mundo, o mundo das pessoas ao meu redor, essa perfeição que está aqui dentro. E aí eu estava falando, né, no outro vídeo, né, que vários coaches falam isso. Vocês vão ver que eu identifico muito as palavras de Saint Germain com vários ensinamentos das pessoas hoje em dia. Porque
as pessoas estão falando também, né? A 5D, a ascensão, tá tudo aqui, né? Já estamos na quinta dimensão. Ok, estamos na quinta dimensão, sim, porque conhecimento espiritual, conhecimento holístico está aflorando. Mas tem muita gente ainda que não quer ver, que não quer olhar para isso. Ok, ok, porque cada um tem o seu momento, não tem livre-arbítrio? Cada um tem o seu momento, está perfeito. Mas o que é, assim, nós, como estudantes, como discípulos de São Germain, seja de qual for o mestre que eu me intitulo assim, eu tenho que fazer por onde levar a mais pessoas essa compreensão. Nem que seja eu colocar só uma semente no coração de uma pessoa para ela entender que você é Deus também. Então começa a ver um mundo perfeito. Cara, eu ficava me debatendo horas e horas e horas, dias e dias, assim, quando eu descobri uma coisa muito legal, assim, quando li esse livro, aí eu queria passar para alguém, né? E a pessoa, não, que isso? Mas era o mesmo pensamento que eu tinha lá atrás, né? Quando eu era mais jovem, esse livro passou pelas minhas mãos, mas eu falei, e porque eu ainda estava presa na Matrix, presa na realidade que as pessoas dizem. Não, isso aí não, 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 isso aí não. Deixa isso para lá, larga isso de mão. Então, a gente vai tropeçando, passa a vida tropeçando, caindo, levantando e, e sabe, se irritando com a realidade, com a imperfeição das pessoas, com a imperfeição desse mundo, com a injustiça. Então, a gente vai tropeçando e chega um momento que a gente fala assim, basta, eu quero uma luz. A gente chega assim, Deus, me dá uma luz, o anjo da guarda me dá uma luz. Aí, novamente, vem o livro na mão. Aí, o que que eu vou fazer? Eu posso descartar e continuar repetindo, né, esse ciclo de insatisfação. Eu posso, não, peraí, eu vou ver. Vamos sentar, vamos ler essa jossa aqui, com muito carinho, com muito respeito, da sua irmã. Mas deixa eu ler para ver o que está falando, né? Porque não é à toa que as coisas vêm parar na nossa mão e a gente deixa passar, porque a gente está tão, tão, tão perdido na imperfeição, nas aparências, que a gente não consegue se concentrar. Um minuto que seja para ler. Não, hoje eu não vou ler um capítulo inteiro, hoje eu vou ler só um trecho. Você lendo um trecho que seja, eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Você reflete sobre isso. Como que é isso? Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Por que ele falou isso? Ou então, eu sou a ressurreição e a vida. Você fica repetindo isso, repete. Outro exercício, né? Repete isso, eu sou a ressurreição e a vida, a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida significa, ok, Jesus falou isso, mas eu sou a ressurreição e a vida é, é o momento da gente, eu sou a ressurreição e a vida da minha vida, de recomeçar, de renascer como uma pessoa diferente, de renascer com todo esse conhecimento. Aqui, aí sim você vai ser aquela pessoa que você está querendo ser. Não, você quer mudar? Todo mundo quer mudar. Eu queria isso. Mudar, aperta um botão, faz um curso, assiste às aulas assim, ó, que interessante, que maravilha. E acabou, sai dali, pronto, já fiz o curso, está feito. Mas de verdade, o que que entrou? O que que ficou? Tem que ter muita reflexão. Então, você lê uma frase e você reflete. Eu sou a ressurreição e a vida. Isso é verdade? Para mim, eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. A gente fala muito também hoje é a do outro lado do véu, né? Do outro lado do véu, o véu tem uma abertura, tem uma porta, tem uma fenda que você pode passar. Então, eu acredito, né, que Jesus deixou a porta aberta. Ninguém vai fechar essa porta. Você ultrapassa se você quiser ou não. Você vai ver lá o que que tem. Às vezes você chega assim na porta, pertinho, você está lá, você está quase entrando no paraíso da sua vida. Aí você fala, não, 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 deixa eu voltar aqui, né, para minha piscininha de merda. É bem assim. Ou seja, a gente está, às vezes, a um passo do paraíso, mas a gente recua.
que a gente não acredita, a gente tem medo, tem dúvida, isso surge na nossa vida. E às vezes o que a gente precisa só é se render. As pessoas falam assim, ah, vou soltar. Você solta. Você solta quando você se rende. Quando você se rende, você fala assim, cara, não tem mais nada para fazer, não tem mais que ficar pensando nessa mufa, mas assim, né, me amofinando por causa disso. Você solta, você se rende, você deixa aí. Quando você se rende, quando você solta, aí sim é que todo aquele turbilhão de energia, eles começam a fazer sentido. Você tem que dar espaço. Você tem que ser um estudante. Aí o São Germain ele faz uma diferença bem. O estudante é aquele que lê aqui, lê um pouquinho ali, lê um pouquinho lá e acaba não aplicando nada. E o discípulo, o verdadeiro discípulo, é como se tivesse um mestre. Eu tenho um mestre. Eu sou o discípulo. Eu leio e eu aplico na minha vida. Às vezes, bem, às vezes mal, mas eu me sinto bem diferente do que eu era antes. E estou trilhando um caminho. Não é uma jornada para início, meio e fim, acabou. Eu li tudo, agora eu já estou. Não, é um dia a dia, um passo a passo, você se tornando cada vez mais Deus que você é, o Deus que eu sou. Aí eu queria falar aqui que o mais importante de tudo é, ele fala assim, olha, cada forma exterior não é nada mais do que uma parte da vida por meio da qual cada indivíduo pode alcançar. Saber a origem do seu ser é importante. Não, portanto, voltai à plenitude de perfeição de origem, apoiados na autoconsciência que tenhas adquirido. Ou seja, eu estou nesse nível, mas o que que é voltar à plenitude da perfeição de origem? A nossa origem, a gente pensa assim, ah, quando a gente era bebezinho, a gente era puro, inocente, tudo. Sim, essa origem, mas também tem uma origem anterior a isso. O que que nós éramos antes de ser um feto, um bebê? A gente era uma consciência, e como consciências nós éramos perfeitos. Então a gente volta à plenitude da perfeição. Então é isso que a todo momento ele está querendo mostrar para a gente voltar à perfeição e sermos aquela perfeição, aquela consciência. Então por isso que eu falo, eu sou a presença, eu sou a magna presença, eu sou, para a gente poder voltar àquela origem e ter consciência de quem nós somos de verdade, que é a pura perfeição. Se nós somos filhos de Deus, nós somos perfeitos. Só que a gente cria a imperfeição aqui, agora. E a gente só vê imperfeição. A aparência só mostra imperfeição para a gente. Então a gente se reflete nesse espelho que está aqui na nossa frente, e a gente vai, só vê imperfeição nesse mundo, então eu também sou imperfeito. O tanto que a gente se desempoderou, e agora a gente está assim, tão perdido que a gente fica assim, uau, como é que eu vou conseguir encontrar a perfeição se eu estou vendo isso? Esquece esse espelho, esquece a realidade, esquece as aparências e volta para o eu sou. Começa a olhar, procurar um espelho dentro de você, procurar a sua essência. O eu sou dentro de você. Aí sim você vai encontrar Deus, você vai encontrar você, vai encontrar a sua essência, vai encontrar o eu interior, o eu superior, vai encontrar a criança, como é que é? A criança interior, você vai encontrar tudo, se você olhar para dentro. Mas não, você quer encontrar a criança interior no outro, você quer encontrar o eu superior do outro, você quer falar de todo mundo. Mas quando você tem que voltar para você, para dentro de você e descobrir, ok, eu sou Deus, então como é que é isso aí? O que que eu faço? O que que eu tenho que fazer? Aí sim, você vai estar contribuindo para a humanidade. É, Aí, o que mais que eu queria falar assim? Eu falar uma coisa é, que eu acho muito maravilhosa. Assim, o alerta que pode ser dado a cada estudante é eliminar o desejo de reclamar. A gente reclama o tempo todo. Por exemplo, esse café aqui de ontem, esqueci de lavar. Esse café está frio.
Ah, o café está quente. Ah, o café está tá denso, o café tá fraco, o café tá não sei o quê, tá sem açúcar. Gente, a gente não para de reclamar um minuto. É o tempo todo falando alguma coisa de alguma coisa. Ah, essa caneta não escreve bem. Ah, esse óculos aqui não tá com. Você fala, ah, o óculos, ok, quebrou. Então tá. Para a gente começar a praticar isso é muito. Então, toda vez que vem alguém falando assim para mim, ah, não sei o que, não sei o que lá, um problemão, eu falo assim, ok, então tá. Então, o que que a gente pode fazer? Eu não entro naquela história. Porque se eu entrar, vai ser mais um a reclamar junto, vai ser a rodinha da reclamação. Todo mundo dá a mão, fica fazendo cirandinha de reclamação. Chega. O estudante, o discípulo, ele segue por um caminho totalmente diferente. Ele não vai mais fazer nada disso. Então, eu queria convidar vocês hoje, né, para a gente continuar lendo o livro, né? E aos poucos eu vou trazendo mais informações daquilo que a gente está lendo, né? E se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, escrevam lá nos comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, também escrevam. E eu só queria falar aqui, é, repetir os exercícios. O eu sou e essas afirmações de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Começa a repetir, começa a refletir sobre isso. Porque você fazendo isso, você vai purificar a sua mente. Você vai conseguir separar o que que é aparência e o que que é a perfeição de verdade dentro de você. Então, eu queria convidar para vocês se inscreverem. Tem o meu grupo também lá no WhatsApp, que aos pouquinhos eu também vou falando sobre coisas. E uma vez por mês eu faço uma live, né? Aí eu tenho contato mais é, frente a frente, né, com vocês, para saber o que que vocês pensam, o que que vocês querem saber. Então, até mais. Tchau.